Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz do divino amigo Jesus nos envolva, nos fortaleça a todos nós nos dois planos da vida, no nosso plano material e também para todos os irmãos e irmãs do campo espiritual que acompanham os trabalhos desta casa. Nós hoje vamos abordar um dos temas que tratam dos fundamentos da nossa doutrina espírita, né? Da sua origem, da sua estruturação. O espírito de verdade, que tem esse nome assim, parece um pouco estranho, né? Ele se revelou a Kardec e ele que propôs esse nome. Então nós vamos entender aqui do que se trata essa menção e por que ela se faz realmente um ensino importante para nós, né? Termos conhecimento a esse respeito. E vamos aqui então apresentar de imediato de onde que surgiu essa expressão espírito de verdade, porque está no Novo Testamento, está no Evangelho de João, no capítulo 16. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, supõe-se que seja a abordagem que João fez sobre os discursos de Jesus durante a última ceia. Então nós temos uma descrição sucinta de acontecimentos da última ceia, mas os ensinos que Jesus transmitiu aos seus discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos, seus emissários, nessa ocasião, João reuniu nesses capítulos 14, 15, 16 e 17. Disse que o Evangelho de João é um evangelho diferenciado dos demais, é um evangelho mais espiritualizado, porque João apresenta Jesus como sendo o Cristo de Deus. Então, as menções que estão registradas nesse evangelho são sempre muito profundas e elevadas. Os pensamentos muitas vezes se diferem daqueles dos evangelhos sinóticos, que seriam os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, nesse trecho do capítulo 16 de João, nós temos ali as palavras de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que a gente pode observar nesse trecho? Primeiro, essa afirmativa de Jesus: eu não consegui ensinar tudo. Não foi possível. Será que a gente pode deduzir por que não deu tempo? Porque Jesus, vamos dizer assim, no seu tempo, o período de Jesus, no seu ministério junto ao povo, foi mais ou menos 3 anos, foi um tempo muito curto. Então, será que Jesus tinha muito a dizer, mas não deu tempo de falar? Não, ele explica, é porque não poderia ser suportado pelos ouvintes da época. E podemos afirmar que ainda hoje uma boa parte da população não suporta, ou seja, não compreende, não entende os ensinos do Cristo Jesus. Muitas vezes acontece assim, não é? As lições precisam ser dadas de acordo com a época e com a maturidade dos ouvintes. Nós não pegamos, né, fazendo um exemplo, uma criança de tenra idade, ela não pode aprender uma matemática avançada ou estudar filosofia. Até mesmo um bebê, quando vai se alimentar, ele tem que começar com leitinho, ele não começa lá com um lombo assado, né? Nós temos que dar um alimento de acordo com a maturidade, com a época evolutiva do espírito. Então Jesus poderia ter falado muitas coisas, mas quem disse que ele seria compreendido?
para que ele fosse melhor compreendido, o que ele fez? Ele reuniu um pequeno grupo. Ele selecionou um grupo de espíritos encarnados que certamente já estavam comprometidos desde antes da sua reencarnação para formar o seu colégio apostólico, né? E a esses ele ensinava em particular. Então, muitas vezes ele explicava, como por exemplo, quem lê ou se recordar do trecho da parábola do semeador, aquele que ele atira semente, uma cai à beira da estrada, outra cai no terreno pedregoso, a outra cai junto aos espinhos, aos espinheiros, e só uma parte da semente cai no terreno adubado. Nessa descrição da parábola, Jesus explica a parábola em seguida. Então, às vezes, isso acontecia e era registrado no Evangelho, mas nós acreditamos que várias vezes Jesus explicou os seus ensinos, em particular, para um pequeno grupo, porque não haveria condição dele explicar revelações profundas que exigiriam conhecimentos um pouco mais elevados, um raciocínio mais amplo para, digamos assim, o povo em geral. É preciso que alguns se encarreguem de absorver e entender o ensinamento para depois propagá-lo, porque senão os ensinamentos seriam perdidos. Por exemplo, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, que está reunido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, também está em Lucas, mas de uma forma mais esparsa, mas nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos todo o discurso de Jesus do Sermão do Monte. Aí a gente para pensar, historicamente, quantos estavam presentes? Dos que estavam presentes, quantos prestaram atenção? Dos que prestaram atenção, quantos memorizaram alguma coisa? Quantos aprenderam realmente o que estava sendo dito? Então a gente vai afunilando, né? Vai virando uma peneira que a gente fala, poxa, muito pouca gente entendeu o que Jesus falou. Precisava mesmo ficar registrado para a gente tomar conhecimento com calma depois. Então, está muito claro ali, eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. A época de Jesus não foi explicado muitas coisas que hoje a doutrina espírita traz como revelação. Mas Jesus fez uma promessa. Quando vier aquele Espírito de verdade, então ele preveniu. Vai vir aí um Espírito, que nós vamos chamar Espírito de verdade, que ele vai nos guiar a humanidade em toda a verdade. O que é a verdade? Verdade é um negócio complicado, né? Porque muitas vezes cada um tem a sua própria verdade. O entendimento da verdade já é algo também que muitas vezes fica subjetivo. Então nós precisamos compreender a necessidade de entender o que é verdadeiro, o que é real, o que é absolutamente, correto, coerente. E tem aquela famosa frase que foi até muito repetida por um político recentemente: conhecereis a verdade vos libertará. É uma frase absolutamente bem construída e correta, porque quando nós temos conhecimento dessa verdade espiritual, ela nos liberta em que sentido? Porque nós passamos a mudar a nossa conduta, a nossa maneira de raciocinar, a maneira de nós encararmos os nossos problemas, os desafios diante da vida. Então é isso que essa verdade traz. Por exemplo, eu estou com um familiar muito acamado e esse familiar está extremamente revoltado porque com 92 anos pegou Covid e aí caiu de cama provavelmente em definitivo, não recuperou os movimentos, etc, etc. E muitas vezes nós vamos visitá-lo e nós ouvimos assim: estou revoltado, eu não podia ter pegado essa doença, por que eu peguei essa doença? Aí nós entendemos perfeitamente tratar-se de alguém que não passou a vida pelos caminhos do Espiritismo. Porque se tivesse aprendido, absorvido, aceitado os princípios do Espiritismo, ia conhecer
a soberana lei de causa e efeito, que muitas vezes traz para nós obstáculos em nossa vida como resultado das nossas próprias ações em vidas passadas. E aí vem um campo de aceitação, porque eu raciocino, eu entendo a necessidade daquilo acontecer, e aí eu vou sofrer menos, concordam? Quando a gente é submetido a uma dor, e a dor não é compreendida, a dor é muito mais intensa, ela se transforma em sofrimento. Mas quando a dor é compreendida, quando é compreendida a necessidade da dor, nós sofremos menos. Nós vamos tornar aquilo mais compreensível em nossa vida. Nós vamos aceitar melhor o que está acontecendo. Nós podemos resumir assim: todas as vicissitudes, todas as dificuldades pelas quais nós passamos são sempre oportunidades de crescimento. São sempre lições boas para nós. Então, aproveitar para aprender com as lições é sempre importante. Eu tinha um colega que falava assim: Marcelo, como é que a gente toma remédios amargos sem fazer careta? Ele falava isso brincando. Mas hoje nós podemos responder: estuda o Espiritismo que você vai fazer menos careta na hora que você tomar o remédio amargo, porque você vai encontrar a razão de você estar precisando tomar o remédio e por que ele é amargo. Porque é de acordo com o nosso próprio passado, com a nossa própria vida. Então vem aí um espírito de verdade prometido por Jesus, né, pelo Cristo. O Cristo significa um espírito puro, um espírito evoluído. Jesus foi a encarnação de um espírito do nível Cristo. A palavra Cristo significa ungido, significa aquele que está permeado de divindade, um espírito extremamente evoluído, que no caso nós conhecemos apenas um, que foi Jesus. De acordo com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Jesus foi o construtor do nosso planeta. Ele esteve aqui na região com a comunidade de espíritos puros e criou as bases do nosso sistema solar. Então, só para a gente ter uma ideia, o que é esse espírito, Cristo, Jesus? Ele estava aqui antes do nosso planeta ser construído. É como se fôssemos fazer ali uma escola num lote vago, e a gente vem aqui, né? O coordenador vai lá, olha o lote, ó, aqui nós vamos construir tantos andares, vai ter tantas salas, aqui vai ser para isso, aquilo. Foi o que Jesus fez com o planeta, para depois chegarem os alunos, que somos nós, a humanidade que vem encarnar no planeta Terra. Então o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade, ou seja, o caminho vai ser ensinado por esse Espírito de verdade. Porque não falará de si mesmo. Olha que interessante. Qual é o intuito de um espírito evoluído falar de si mesmo? O intuito dele é ensinar, e não explicar quem ele é, por que ele está aqui, o que ele faz, não. Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tentará explicar para nós o caminho evolutivo e a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela não é abrir a Bíblia e ler e eu sei a lei de Deus. Nós tivemos aqui o exemplo que o Marcos acabou de trazer dos simbolismos bíblicos. Como que a história do Adão, na verdade, ela se trata de um simbolismo. O livro A Caminho da Luz traz lá as raças adâmicas e vai explicar também muita coisa a respeito disso. Então nós temos que usar a nossa capacidade interpretativa, que muitas vezes necessita do apoio de exegetas, hermeneutas, as pessoas que interpretam, né, os textos bíblicos, para poder nos explicar o que significa isso aí que eu não estou entendendo direito. Nós precisamos desse amparo. De onde surgiu o Espírito de verdade? Sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à sua época. Já explicamos isso. Por isso, muitas vezes, utilizou de alegorias, ensinou através das parábolas. As parábolas foram parte de um método do ensino de Jesus para facilitar para nós. Em que sentido?
você memoriza uma historieta, que é fácil de memorizar, e depois você vai procurar saber o que significa aquilo. Aquilo tem um sentido simbólico, alegórico, uma ilustração ali por detrás. Vai facilitar a memorização e vai nos desafiar a interpretação, ao aprendizado. Então, por exemplo, a parábola das sementes, que nós citamos, né, do semeador, o que são as sementes? As sementes são os ensinos do Cristo. Para muitos, o terreno, que é o terreno do coração, o terreno da inteligência, ele está desatento, a semente vem e cai na beira da estrada, não dá em nada. Outros caem no terreno pedregoso, nasce depressa, mas depois morre porque não tem raiz. Outros caem no espinheiro. O espinheiro implica outras doutrinas abafando aquilo e o ensino não é aprendido. E tem o terreno adubado, que é quando o nosso coração está em aceitação, nós estamos ávidos por aprender, aí a semente, que é a palavra, que é o ensino, cai no lugar certo para ela proliferar. Então, olha só, é muito mais fácil decorar a parábola para a gente aprender depois do que ficar explicando todos esses detalhes o tempo todo. Então, Jesus usou muito esse recurso, né? Agora, na última ceia, que foi esse trecho que nós lemos lá do capítulo 16, ele afirmou que viria o Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, para nos guiar através da gnose da verdade. A palavra gnose significa o conhecimento da verdade, a sabedoria, é encontrar a verdade real, pura, legítima, sem desvios, sem distorções, sem manchas. Então foi uma promessa, né, quando vier, para nos amparar ao longo do nosso caminho evolutivo. Então olha só, no capítulo 14 de João, que é um capítulo dos iniciais lá do discurso da Santa Ceia, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo? Se nós tivermos, ou Cristo, né? Se nós tivermos alguma sintonia com Ele, guarde, aprenda o ensino, procure compreender o ensino dado pelo Cristo, o ensino dado por Jesus. E isso vai implicar um amor, isso vai implicar justamente essa imantação nossa com aquilo que vai nos ligar a Deus. Porque enganam-se aqueles que pensam que, se seguirem determinada religião, por serem privilegiados, quando morrerem, quando desencarnarem, digamos assim, já vão se encontrar com Deus. O caminho evolutivo é longo. Nós não encontramos com Deus assim, com essa facilidade, não. Quem se recorda lá do Sermão do Monte das Bem-aventuranças, nós vamos mencionar lá a 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Já está na 5ª bem-aventurança, nós pulamos a 1ª, a 2ª, que são degraus evolutivos. Lá na 5ª, o puro de coração, ou seja, eu só consigo ver Deus, e não é a visão física, ótica, não, é uma visão de percepção, de compreensão do que seja Deus. Eu tenho que, antes, para eu ter essa percepção, eu preciso purificar meu espírito, limpar o espírito, ou seja, deixar de cometer atitudes e pensamentos contrários à lei de Deus. Então eu tenho que aprender a lei de Deus, eu tenho que conhecer essa verdade. O caminho é um caminho que exige esforço, não é uma coisa assim fácil. É o desafio nós como espíritos, né? Nós somos seres espirituais colocados na matéria para vencer a matéria. Nós temos que superar a matéria. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, qual é a última frase? Livra-nos do mal. Adivinha o que é o mal? O mal é a matéria. Não é que a matéria é um mal em si, mas quando a gente conseguir se libertar definitivamente da matéria, nós estaremos em mundos superiores, como seres espirituais, que não estaremos mais sujeitos aos sofrimentos e todas as dificuldades que a matéria nos traz, que ela nos impõe.
Então há muita sabedoria nesses ensinos aí, né? E a gente vê ali que Jesus diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, além dele, para que fique convosco para sempre. Então Jesus estava dizendo de um futuro onde viria alguém, viria algo para nos ajudar ainda mais, além do que ele ajudou, não é? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então olha só, o Espírito de verdade é o Consolador prometido por Jesus. O que significa esse Consolador? É o defensor da humanidade, é o nosso advogado, é aquele que vai nos defender, que vai nos ajudar. Ajudar a quê? A evoluir. Não é ajudar a nós não termos mais problemas, porque os problemas vão surgir em função de nós mesmos, da nossa conduta, mas vai nos ajudar aos poucos a superar os problemas e não criar outros para nós mesmos. Porque quando nós nos equivocamos diante da lei de Deus, às vezes nós não somos punidos ou não reparamos diante dessa lei nessa encarnação agora, mas nós vamos passar por isso no campo espiritual e na próxima encarnação, talvez na outra, muitas vezes um karma adquirido nessa vida, ele pode se propagar por várias reencarnações. A depuração vai sendo feita aos poucos, não é de uma hora para outra. Então, por isso, o mundo não pode receber esse Espírito de verdade. O que ele quis dizer com isso? O mundo significa o nosso nível de materialização, materialidade. Ou seja, só é possível compreender o Espírito de verdade quando nós nos elevarmos acima da matéria para compreendermos o ensino de Jesus, o ensino do Cristo, na sua maior profundidade. Então o nosso mundo não vê nem o conhece. No dia a dia a gente se depara com coisas espirituais, quando a gente liga a TV, ouve o rádio, os discursos, os temas são espirituais? Não. Para a gente tratar das questões do Espírito, nós temos que vir nos reunir num templo, numa igreja, porque a humanidade realmente reserva muito pouco tempo para lidar com as questões espirituais. Por isso a nossa doutrina sugere que a gente pratique o culto no lar. Sugere que a gente estude os livros espíritas, os livros de interpretação, os livros de mensagens com conteúdo elevado, mesmo os romances, por exemplo, de André Luiz, que vão ensinar várias coisas a respeito do que nos aguarda no campo espiritual, do nosso comportamento hoje, o que implica depois na nossa vida. Então o mundo, ou seja, a nossa rotina comum em geral, ela não está preparada para o Espírito de verdade. Agora diz que nós já o conhecemos. É estranho isso? Não, porque o Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está inscrita na consciência. Então nós todos temos a lei de Deus aqui. Não é palavra por palavra, não. É uma intuição, é o sentido, o discernimento do que é o certo e do que é o errado. É aí que a gente está caminhando na lei de Deus. A fase do olho por olho, dente por dente ficou para trás. Olho por olho, dente por dente é o seguinte: toma lá, dá cá. Se eu fui ferido, eu posso ferir. Se eu ferir, eu serei ferido. A doutrina espírita quebra essa lei. Porque se eu ferir, eu vou ter que reparar. Mas se eu mudar o meu comportamento e tiver um caminho evolutivo ascensional, em que eu faça o bem, que eu faça a caridade, que eu passe a fazer as coisas com amor, eu não vou ter que reparar, receber de volta a mesma coisa que eu fiz, não, porque eu já estarei com a minha conta corrente positiva. Então a doutrina espírita adapta essa questão, mostrando que vale a pena praticar o bem, porque isso vai ser a favor de nós mesmos. Inclusive, segundo o Espiritismo, nós vimos lá como é que foi no Evangelho de João, não é? Onde que apareceu lá o Espírito de verdade, o Consolador,
Mas, segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, é um espírito muito citado nas obras de Kardec, e nós sabemos que esse espírito é o responsável pelo advento da doutrina espírita, e que atuou diretamente no período da codificação, inspirando Kardec e dirigindo espiritualmente a sua tarefa. Sua menção surge primeiramente em O Livro dos Espíritos, no último parágrafo dos prolegômenos. Os prolegômenos, que significa introdução, prefácio, onde os participantes ativos da obra, que são as personalidades já desencarnadas, são apresentados. Esse espírito de verdade, ele auxiliou Kardec, ele intuiu Kardec, ajudou Kardec a estruturar a doutrina espírita. Mas nós gostaríamos, antes de ir lá no Livro dos Espíritos e mostrar um trechinho dos prolegômenos, nós gostaríamos de falar alguma coisa sobre a tal da mediunidade. Porque não sei se alguém aqui ficou com a seguinte dúvida: como é que eu vou saber se esse espírito existiu mesmo? Como é que o Kardec ia ter certeza que esse espírito era esse espírito de verdade e se manifestou e que a comunicação dele foi correta? Vamos fazer uma intromissão aqui, um preâmbulo. A comunicação entre os planos material e espiritual é possível pela faculdade mediúnica. Então, a faculdade mediúnica é algo que todos nós temos, só que uns têm mais desenvolvida do que outros, mas ela é geral. Kardec diz que nós todos somos médiums, mas que ele ia chamar de médium somente aquele que tivesse manifestações com efeitos patentes, ou seja, a pessoa que tem vidência, premonição, audiência, ou seja, ela percebe a presença espiritual, ela ouve a comunicação do espírito, não é? Então esse médium que é o intermediário entre os dois planos, ele vai receber essas mensagens, essa comunicação, e vai traduzir aquilo, verbalizar se for psicofonia, vai escrever se for psicografia, e há outras formas de expressar a mediunidade, não é? O fato de se ter a faculdade mediúnica desenvolvida não implica evolução ou superioridade. A grosso modo, todos são médiuns, todos possuem, no mínimo, algum rudimento. Ali era para estar escrito sonho, saiu sono, e intuição. Todo mundo aqui sonha. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu tive uma intuição. São canais mediúnicos. O sonho, de acordo com o que a gente aprende na codificação, todas as vezes que a gente adormece, nós afrouxamos os laços que conectam o nosso corpo físico com o nosso corpo perispiritual, onde está o espírito. Então, quando esse laço se afrouxa, o nosso espírito se desprende do corpo. Sem nenhuma exceção, todas as vezes que nós adormecemos, o espírito fica livre, digamos assim. E muitas vezes o espírito tem atividades ou penetra ambientes ou percebe coisas no campo espiritual que, quando ele volta ao corpo, ele se lembra, traduzindo isso muitas vezes na forma de sonho. Não quer dizer que todo sonho seja exclusivamente isso, mas muitos sonhos traduzem exatamente a nossa visita, o nosso encontro com alguém que já havia desencarnado. Muitas vezes essas formas de expressão para nós através dos sonhos são difíceis de nós sabermos exatamente o que foi que aconteceu. Mas isso é um campo mediúnico, a mediunidade onírica, a mediunidade através do sono. E a intuição também é um canal mediúnico, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não sabia como é que eu fiz aqui, como é que eu ia resolver aquilo. Aí me veio uma intuição. De onde é que saiu essa intuição? Do meu umbigo? Não, é alguém ajudando, alguém assoprando ali, é uma entidade espiritual nos auxiliando, para o bem ou para o mal, né?
Pode ser também que seja para nos perturbar. Então, essa questão da mediunidade é importante, porque o fato da faculdade mediúnica estar desenvolvida não implica necessariamente evolução ou superioridade, porque a faculdade pode ser excelente, ou seja, o médium ser um ótimo aparelho mediúnico, mas ele está a serviço de entidades atrasadas. Aí vai depender da condição moral do médium. O médium, para ser canal de espíritos evoluídos, espíritos do bem, ele precisa ser uma pessoa moralmente evoluída. Ou seja, ele tem que se conduzir ética e moralmente de tal maneira que os espíritos mais avançados não vão ter constrangimento de passar a comunicação por ele ou de se aproximarem dele. Um médium que não tem uma conduta moral adequada, ele não vai receber aproximação de espíritos evoluídos e espíritos benfeitores, não vão utilizá-lo, porque vão procurar aqueles outros médiuns que teriam melhores condições de transmitir as mensagens de cunho superior. Então, para se ter uma comunicação fidedigna, o médium deve deter um mínimo de qualidades morais para que não interfira na mensagem. E quanto ao espírito comunicante, não vai ser a assinatura do nome que vai atestar a qualidade da mensagem. Ou seja, não quer dizer que um espírito chega, comunica com o médium e depois ele fala assim: eu sou Paulo apóstolo. Porque ele pode estar mistificando, fingindo, querendo ludibriar o médium. Então o espiritismo, ele cuida de todas essas facetas da comunicação mediúnica, levando isso muito a sério. Quem estudar o livro dos médiuns vai entender lá como é que Kardec tratou esse assunto. Ou seja, não é porque é médium e está psicografando que tem que acreditar que a mensagem é verdadeira e que o espírito é aquele que está assinando. Isso vem com o tempo, com treinamento, com uma aceitação da comunidade no meio espírita a respeito da idoneidade do médium. Porque os médiuns que são, vamos dizer assim, os mais fidedignos nas suas comunicações, são aqueles médiuns desinteressados, que não têm nenhuma vaidade, que não querem projetar seu nome, estão ali apenas a serviço de Jesus, querendo ajudar e fim de papo. Não buscam a sua própria projeção. Por que nós falamos tudo isso? Para que a gente compreenda por que Kardec teve de lidar com todo esse laboratório mediúnico para poder separar as mensagens que eram mensagens de cunho elevado, mensagens sérias, das mensagens que eram passadas por espíritos embusteiros, enganadores. Então nós temos na codificação vários exemplos lá dessas comunicações, de espíritos desse quilate mais baixo, né? Espíritos que não estavam preocupados com a verdade, estavam preocupados em enganar, em atrapalhar, né, a vida alheia, digamos assim. Então, nós temos aí no último parágrafo dos prolegômenos, lá do Livro dos Espíritos, uma ideia disso. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade, com desinteresse e que repudiam todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. Os que estão à procura de projeção, de lucro material, né? De algum privilégio. Então esses, os bons espíritos, se afastam dele. Prosseguindo, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Esse início do Livro dos Espíritos, ele foi elaborado e assinado por esses espíritos aí, ó, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Espíritos evoluídos que auxiliaram Kardec na codificação. O Espírito de Verdade, portanto, é um colaborador imprescindível na doutrina espírita, na sua codificação. Ele trouxe mensagens esclarecedoras,
assim como se colocou à disposição de Kardec para responder às dúvidas que surgissem, agora no meio espírita há discussões sobre qual a real identidade do espírito de verdade. Em que sentido? Alguns acreditam que o espírito de verdade é o próprio mestre, ou seja, o espírito de verdade seria Jesus. Alguns pensam assim, mas há aqueles que pensam que se trata de um grupo de espíritos superiores atuando sob a direção de Jesus. Aí nós perguntamos, isso é importante? Acho que não, né? Se é o próprio Jesus ou se é um grupo de espíritos atuando em nome de Jesus, não é a mesma coisa? Desde que a mensagem legítima, coerente com aquilo que vai ajudar a humanidade a evoluir, esteja sendo transmitida por ele, então nós perguntamos, não seria essa questão absolutamente secundária em face de sua representatividade como consolador da humanidade e de suas mensagens de cunho moralmente elevados? Que importa se é o próprio Cristo ou se é um conjunto de espíritos comunicando em nome de Jesus? Simbolicamente, o espírito de verdade é a própria mensagem consoladora do Cristo a nos motivar, a nos dar esperança, a nos esclarecer. Acreditamos que muitos aqui já leram o livro Nosso Lar, não é verdade? Aqueles que leram o livro Nosso Lar vão se recordar da introdução de Emmanuel, quando Emmanuel alerta o leitor para não se preocupar em tentar adivinhar ou descobrir quem foi André Luiz. Você se lembra disso lá? Emmanuel pede, não percam tempo com isso. Quem foi André Luiz? Não importa. O que importa é a mensagem que ele está transmitindo. E há muitas discussões sobre quem foi André Luiz, se ele foi Oswaldo Cruz, se ele foi Carlos Chagas, se ele foi fulano de tal, lá do Rio de Janeiro. Mas Emmanuel colocou lá, isso não importa. O que interessa é o conteúdo que ele está transmitindo. É isso que vale. Então nós usamos isso aqui como uma ilustração da mesma questão. Pouco importa a questão fenomênica. Como é que André Luiz se intitulou André Luiz? Não sei se vocês se lembram dessa passagem. Ele começou a manifestar-se apresentou-se para o Chico Xavier. O Chico procurou saber qual que é seu nome. Aí ele perguntou assim, como é o nome daquele moço que está dormindo ali ao lado? Era um irmão do Chico que chamava André Luiz. Então o Chico falou, chama André Luiz. Então meu nome também é André Luiz. Pronto. Então o próprio Espírito não deu importância para o nome, não importa nesse caso. Agora, depois que ele construiu toda a obra dele literária, agora ele tem um nome de peso, né? Quando a gente fala André Luiz, nós conhecemos muitos André Luiz encarnados por aí que foram nomes dados por famílias espíritas em homenagem ao espírito André Luiz. Então, olha lá, o Kardec, no livro Obras Póstumas, que não foi um livro que o Kardec escreveu, porque foi publicado depois que ele já havia desencarnado, mas tem algumas citações dele, na segunda parte intitulada Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Vem aqui um diálogo, o primeiro diálogo do Kardec com esse espírito chamado Espírito de Verdade. Kardec diz assim, na época ele chamava ele de meu espírito familiar. Quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? Kardec perguntou, quem é você? Aí ele diz, para ti eu me chamarei a verdade. Ele se deu o nome. Meu nome é a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Aí Kardec perguntou, o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Olha o que Kardec perguntou. É a verdade que eu procuro? É por isso que você está dando o nome verdade? Olha o que o Espírito respondeu. Talvez. Porque às vezes a verdade que o Kardec procura não é a verdade absoluta, né? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Kardec quis saber mais.
terá animado na Terra algum personagem conhecido? Ou seja, você foi alguém importante encarnado? Até o Kardec ficou curioso, né? Olha o que o Espírito respondeu. Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. O Espírito Superior não está ligando para nome. Vamos parar para pensar, vamos filosofar aqui. Vamos filosofar. Estamos evoluindo. Então nós estamos vivendo uma encarnação, aí vamos aprendendo, aí a gente morre, passa um tempo na erraticidade, reencarnamos e vamos assim, né? Vamos assim, inúmeras reencarnações. Aí de repente nós já evoluímos tanto que a gente vai parar num mundo muito evoluído. E vamos pulando de mundos até o dia que nós nos tornarmos espíritos puros, sem nenhuma mácula, né? Sem nenhum defeito em termos de moral. Aí eu sou um espírito puro e tem alguém aqui do meu lado que também é um espírito puro. Aí nós perguntamos, qual a necessidade desse espírito ter nome? Qual a necessidade de diferenciar um do outro? São individualidades, estão trabalhando a serviço de Deus, mas passaram há muito a necessidade de serem identificados por nomes. Então isso é um ensino para nós. O espírito superior, ele quer discrição, ele quer anonimato. O que ele pretende é que a gente simplesmente compreenda o ensino que está sendo transmitido por ele e que a gente procure associar esse ensino às nossas necessidades. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a complementação ulterior, ou seja, posterior, de seus ensinamentos. Isso está no livro A Gênese, de Kardec. Olha o que quis dizer aí. Se Jesus falou que ia mandar um Consolador, e que o Consolador ia trazer mais ensinos, é claro que os ensinos seriam complementos, seriam esclarecimentos, seriam às vezes revelações daquilo que Jesus não pôde falar porque nós não estávamos preparados para receber, não é? Então o que ele quis dizer ali? Que as religiões, quaisquer que sejam, que se fundamentam no Evangelho, elas não podem dizer que possuem toda a verdade, porque a verdade ainda não está toda revelada. O Espírito de verdade está trazendo para nós ainda. A nossa doutrina espírita não é totalmente fechada, ela não encerra uma verdade estanque, não. Ela evolui. A doutrina espírita evolui, inclusive, com a ciência. À medida que a ciência evolui, a doutrina espírita evolui junto. Porque a época de Kardec não se tinha muitos dos conhecimentos que existem hoje, por exemplo, na física, não havia à época de Kardec. Então é preciso haver essa aliança, ciência e religião. E aqui está dizendo, né, na Gênese, Kardec nos alerta que as religiões que falam que possuem a verdade, que se baseiam no Evangelho, estão enganadas, porque não completaram ainda o conhecimento. Então o Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Então aqui nós trouxemos, né, nós já estamos caminhando aí para os minutos finais, alguns trechos que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o capítulo O Cristo Consolador. Olha, nós temos que recomendar sempre, meus irmãos, a leitura dos livros espíritas. Muitas vezes, nós somos atraídos ao Espiritismo por uma mensagem bonita do Espírito Emmanuel, porque nós lemos um romance, que pode ser de um autor encarnado ou de um autor desencarnado, não é? Uma pessoa lê, por exemplo, Paulo e Estevão, uma obra magistral do Espírito Emmanuel. Você lê, por exemplo, o livro Libertação do Espírito André Luiz, ele vai contar coisas lá do esforço feito no campo espiritual para ir lá tirar o chefe das trevas, o Gregório. Então a gente aprende coisas assim
muito interessantes e somos atraídos para o Espiritismo, muitas vezes, por esse tipo de literatura. Mas nós não devemos perder de vista a necessidade de nós estudarmos a codificação. Pelo menos, no culto no lar, nós percorremos todo o Evangelho segundo o Espiritismo, de cabo a rabo, inclusive o capítulo 28 lá das preces espíritas, e estudarmos o Livro dos Espíritos. Ah, mas o Livro dos Espíritos é muito grosso, 1019 perguntas. Alguém aí está com pressa? Alguém vai ter que prestar conta do Livro dos Espíritos? Nós vamos aprendendo aos poucos aqui. A casa oferece a interpretação paulatina do Livro dos Espíritos. Nós mesmos fomos tarefeiros disso aqui. Entre 2005, 2008, não guardamos bem aqui a data, mas nós estivemos aqui fazendo esse estudo de O Livro dos Espíritos. Isso é muito importante, porque vai dando para as pessoas essa possibilidade que ela tem condição de aprender, ela tem condição de absorver o ensino. E se ela lê e não entende direito, está aqui a Casa Espírita com um monte de gente capaz de ajudar, de esclarecer. A própria internet, né, ajuda muito hoje. Hoje nós temos sites maravilhosos aí, explicando toda a doutrina espírita. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Conhecer a doutrina espírita pela codificação, ler os livros. Quer ver um livro maravilhoso da codificação? É um livro espetacular, O Céu e o Inferno. É um livro maravilhoso. Basta, olha, se ler só a primeira metade dele, vocês já vão ficar maravilhados, porque nós vamos aprender toda a parte mitológica das religiões, do céu, do inferno. O Kardec faz um estudo fantástico a respeito disso. Aí nós vamos entender melhor por que não existe céu, inferno e purgatório. Aí nós vamos entender melhor por que, com todo respeito, não é por uma rotina, um processo de batismo que eu abro as portas do paraíso para alguém. Não é assim. Não é esse o caminho. Nós respeitamos que as pessoas se submetam a isso. Aconteceu conosco, aconteceu com os meus filhos, quando eu não era espírita, e não somos contra que aconteça. Ah, não, agora eu sou espírita, não faço. Não, pode fazer. Pode fazer. Só que não vai abrir porta para o paraíso. Não quer dizer que se uma pessoa não for batizada, ela não vai ter condição de acesso a um local do plano espiritual melhor, que é o que simboliza o paraíso. Não é isso. Por que nós falamos isso assim com toda tranquilidade? Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, nós entendemos melhor essa lógica do caminho evolutivo e como que as religiões elas absorvem certos procedimentos, certas rotinas e dão poderes a homens que não têm esse poder de jeito nenhum. Eles só usam a vestimenta e fazem lá o tratamento do assunto. Então vamos respeitar. Temos que respeitar, mas podemos pensar diferente. Podemos pensar diferente. Esse que é o caminho da iluminação, é o caminho do esclarecimento. Então, olha lá, o Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da verdade e chama os homens à observância da lei. O Espiritismo cobra da gente cumprir a lei de Deus. Eu me lembro de uma situação muito engraçada, quando a gente, na nossa empresa, no horário de almoço, a gente se reunia para estudar livros espíritas, e uma colega nossa, uma vez, ela perdeu a paciência, deu um murro na mesa e falou: gente, depois que eu comecei a estudar espiritismo, eu não posso fazer mais nada que eu gosto. Ela estava, na verdade, com uma dor de consciência, porque ela viu que muitas coisas que ela fazia, era melhor ela parar de fazer, né? Essa que é a verdade. Às vezes nós somos colocados num espelho diante de nós mesmos. Como o nosso tempo eu estou me baseando naquele ali, falta um minuto, né? Então eu vou só levar lá na frente para uma última frase, aquela lá, ó.
capítulo 6, item 5, quando o Espírito de verdade diz assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. São as duas asas da evolução: instrução, conhecimento, leitura, tirar dúvida, assistir curso, assistir palestra, ler, procurar assuntos na internet, saber julgar por si. Quando alguém disser alguma coisa, você ter julgamento próprio. Você consegue isso de tanto ler e aprender. E o amor, né? É a instrução e o amor. O amor que vai sendo desenvolvido aos poucos, que vai nos ensinando porque que nós temos de ter tolerância, paciência, compreender o nosso papel no grupo familiar, por que pessoas difíceis vivem ao nosso lado, por que são colocados tantos obstáculos adiante de nós. Nós desejamos boa sorte para todos nós, né? Nós temos que vencer essa etapa da nossa reencarnação. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Muito obrigado, viu? Jesus nos abençoe.